o que eu quero trazer aqui para vocês? É um desenhozinho bem simples e um resumo do que o Marco Rossi, ok? Que foi um trader, ele hoje ele já não é mais vivo, até onde eu sei ele não é mais vivo, mas ele deixou de fato esse legado para a gente aí explorar um pouco mais essas razões de Fibonacci aqui, esses números de Fibo que ele aprendeu com traders dos Estados Unidos. Então, nós vamos ter aqui uma ferramenta de Fibo onde que a gente tem a região de 0%, tá? 0%. E temos uma região de 100%. Eu sempre faço a Fibo, você vai ver eu traçando do ponto de um ponto para o outro ponto, tá? E você vai ver as projeções aqui em cima, né? E uma no meio, etc. Eu vou fazer qual que é. Então, eu sempre faço a minha Fibo 0 ao 100%. Por exemplo, temos essa pernada, essa última pernada. Então, eu pego a minha Fibo desse ponto, desse último fundo, e aqui eu já tenho um topo definido, eu levo até aquele último topo lá. Então, aqui eu vou achar, tá, os números de Fibo, 0, o 100%, ok? Aqui vai ter o 7,6, aqui vai ter o 23. E aqui, bem de levezinho, vai ter a região de 50%. Lá para cima vai ter outras regiões que a gente já vai estar falando um pouco mais sobre elas, certo? Então, eu vou limpar de novo aqui. E no próprio gráfico eu só vou explicar agora para você aqui, de fato, quais são os números de Fibo que a gente utiliza, tá? Então, aqui a gente tem o 0%, 0% é onde você vai pegar a pernada, lembra que eu falei para vocês, a última pernada que importa, e você vai levar até dada a última pernada. Se ela é uma pernada de alta, você leva do 0 até os 100% lá para cima. Se ela é uma pernada de baixa, mesmo assim, você pega do 0% e leva até lá em cima 100%. E aí você vai encontrar esses níveis que eu vou mostrar para você aqui agora, que qualquer plataforma operacional tem infinitas plataformas operacionais. Não vou conseguir passar para vocês como que configura de fato aí a ferramenta de Fibo. Isso é você que tem que explorar na sua plataforma como que faz. O mais importante são os números de Fibo e o que fazer com esses números, certo? Então aqui eu vou ter uma região de 50%, ok? Uma região de 50%, 50%. Por que eu deixo ela, sendo que eu não opero ela? Só para de fato ela dividir a minha mentalidade. Por mais que eu saiba e eu vou me concentrar de fato na região operacional de 23, ok? Na região de 23 é onde eu vou me concentrar para fazer as minhas vendas. Então, do 0 ao 23 são os pontos de venda. Eu já estou explicando o que você vai fazer em cada um dos pontos, tá? Então, aqui é o 23, 23,6%. Esse é o número de Fibo. Lembrando, se você estudar sobre Fibo, vai encontrar números áureos, razão áurea, teoria de Pitágoras, esses troços todo aí, tá? E aí você vai ver que esses números aí existe até nas plantas, enfim, no girassol, o formato de... Cara, enfim, tá, gente? Eu não quero me ater a isso, até porque eu não entendo muito bem sobre essas coisas para explicar, tá? O que eu entendo é, a ferramenta funciona ou não. Não adianta ser o sabichão que sabe tudo, mas na prática não funciona. Então, tem que funcionar. Essa é a minha opinião sincera. E aqui, nós vamos ter uma região de 7,6, beleza? Até o 100%, ok? Então, região de 7,6. Aí coloca na sua cabeça, região de 76,4 é a região vendedora, beleza? Então, região de 76,4% é igual a região vendedora, certo? E região, aqui é região até o 76 no caso, até aqui também o 100, né? 100%. 100%. E a região de 23,4,6% é igual região compradora. Ou seja, a região do 0% até o 23 é uma região compradora. Beleza? Então, aí depois nós temos as projeções de Fibo, tanto para baixo quanto para cima dessa pernada. Por exemplo, eu estou nessa pernada aqui de alta. Se eu quero entrar comprado em algum momento aqui para acreditar nesse rompimento de pivô, a galera do rompimento de pivô vai curtir muito isso, tá? Ele vai botar o Fibo daqui, ele bota o Fibo daqui até aqui, nessa pernada, e lá vai encontrar os níveis de projeção. Só que eu criei também níveis para baixo, tá? Porque ele pode também romper para baixo esses níveis. Então, é um pouquinho diferente da do Marco Rossi, só que é com a mesma lógica dele, tá? Então, eu vou mostrar para vocês esses níveis e o que cada um dos níveis vai ser dentro do nosso Trade System, dentro do Trade System da Academia Smart Money, do meu método Smart Money. Claro que eu não vou mostrar na prática como que opera, por questão dos nossos alunos e a galera que tem aí a sala ao vivo, beleza? Então, vamos lá. O que acontece? A gente tem a região de 111, depois eu vou até fazer mais fino. Eu tenho a região aqui de 111, eu tenho outra região de 127, eu tenho a região de 141 e a região de
161, ok? Que são as projeções caso esse topo seja perdido, ok? Então, aqui eu vou botar do ladinho, ó. É o 111, 111,8%, 127,20,2, né? Ou 0,20, ok? Aqui 141,4% e aqui a 161,8%. E para baixo da mesma forma, tá, galera? Eu tenho aqui a região do menos 11, menos 27,20, menos 41 e menos 61, beleza? Então eu tenho essas regiões aí que eu vou botar. Menos 11,8%, menos 27,20. Você não vai ver muita gente falando sobre isso aqui, tá? Sobre essas regiões aqui, porque isso aqui fui eu que eu entendi o seguinte, cara. Se eu tenho um pivô e eu faço a projeção para cima dos 4 níveis para cá, mas esse pivô ele vem e rompe para baixo, pô, concordo que isso aqui daí é um pivô de baixa, então eu já tenho que ter meio que pronto também as projeções dele para baixo. Mais ou menos foi essa a minha lógica. E aí eu usei os mesmos níveis que a galera aí faz, né? Esses níveis aqui são um pouco diferentes do que você está acostumado, tá? E botei para baixo, só isso que eu mudei, tá? Então, 41,4% e, vamos botar aqui, menos 41,4%. E aqui, menos 61,8%. Beleza? Agora eu vou explicar um pouquinho cada um, tá? Como usar essa bagaça. Basicamente isso, tá, gente? A gente tem, então, o nosso possível pivô projetado, tá? Onde que eu tenho um fundo aqui nesse nível, tem um fundo aqui e tem um topo aqui. Se ele vir a romper, tá? Se ele vir a romper aqui, ele pode parar no menos 11 e voltar. Ele pode parar no 127 e voltar. Ele pode parar no 141 e voltar. E ele pode alcançar o alvo final, que o pessoal acaba falando, 161. Então, são alvos de quem está comprado. Ok? A gente não quer estar comprado aqui, a gente quer estar comprado lá embaixo, melhor posição do gráfico. E aqui também vice-versa, se ele vir e romper, ele vir e ter feito esse movimento rompendo, ele pode parar no menos 11,8, ele pode parar no menos 27,20, no menos 41,40 e no 61,8, o alvo final desse possível pivô de baixa, tá? O que nós vamos usar esses níveis? Para pegar aí pontos de venda e pontos de compra, por quê? Olha só isso aqui, galera. Se eu tenho essa pernada, lembra do que eu falo sobre prêmio e desconto? Aqui eu tenho região vendedora, aqui eu tenho uma região de equilíbrio onde a gente não faz nada, que é a região aí normalmente do 23 até o 7,6. É uma região de batuque, digamos assim, fica batendo para cima, para baixo, criando liquidez em cima e embaixo, para daí trazer qualidade para as regiões compradoras e vendedoras, tá? Então, e nós temos essa outra região daqui para baixo, que ela é uma região compradora, certo? Que é o prêmio de desconto que faz isso, fala isso. Ele falou sobre isso, né? Deixa eu botar menor aqui, prêmio desconto, certo? Dentro da região de prêmio e desconto, eu faço um novo filtro. Quando eu aprendi essa ferramenta, ela encaixou demais nessa questão do prêmio e desconto. Então, aqui, eu não vou ter todo esse range para trabalhar na compra. Eu vou ter só a partir do 23 para baixo, da região dos 23 para baixo. 23% que eu quero trabalhar. Então, em todo esse range para baixo aqui, ó, quando o preço chegar aqui e fizer uma configuração, um modelo operacional, pegar num order block que já tinha lá daquele fundo, tem um fair value gap aqui, eu posso comprar. Ah, teve o choque aqui, eu posso comprar. Voltou, fez o choque aqui, pega a compra. Então, pegou na melhor posição. Da mesma forma, quando chegar lá em cima, criou uma liquidez. Ó, entrando um pouquinho na aula de manipulação. Aqui a gente já pega e bate venda, entendeu? Então, claro que tudo é uma análise, o mercado é dinâmico. Para isso que serve as aulas ao vivo, que eu faço com o mercado rodando para ajudar vocês e auxiliar a sala ao vivo, tá, galera? Então, região de meio a gente não faz, porque ele pode ficar batendo. Então, toda essa região do 7,6 aqui até o 23, toda essa região aqui, tá, galera? A gente não faz nada dentro dela. É uma região aonde o preço ele vem, induz e rompe a galera. E volta e rompe os vendedores. E fica fazendo esse zigue-zague maldito aqui, tá? É a região do desespero, do desastre. A gente não quer aqui, tá? Então, basicamente é assim que eu uso. Agora, a região do 23, tá? É a região do filé que o Marco chama. Essa região de filé, que é onde tem exatamente essas movimentações de compra. Fica acumulando aqui na região do 50, enfim, do 7,6 para baixo até o 23. Cai para cá, falhou, rompeu esse fundo aqui, ó, e falhou um fundo, a gente já mete bala aqui na compra. Ou veio para cá, num time frame menor, você viu um choque, order block, no que voltar, blow. Cara, olha a sacada que eu tô dando para vocês aqui, galera. Isso aqui vale ouro isso aqui, tá? E também tem a região aí do 7,6 até os 100%, como eu marquei já, que também da mesma forma, caiu para cá, ou é venda, dado algumas configurações na primeira venda, ou acumulou
rompeu, bateu na 111, é venda, ok também. Certo? Então, agora eu vou fazer alguns cenários do que o preço normalmente faz aqui com a própria ferramenta. Aqui na Black Arrow, que também é a mesma plataforma que você pode usar aí para fazer a configuração de Fibo, eu vou tirar aqui a marca d'água para ficar bem cinza a minha tela, tá? Então você vem aqui na ferramenta de Fibo, aqui do lado, ó, que é essa aqui, ó, preço Fibonacci. Tá? Lá no MetaTrader tem lá também e tal, você vai ter que configurar. Lá em um outro programa também tem, vai configurar. Eu só uso aqui, tá? Então aqui, digamos que eu vou fazer mais didático possível. Eu tenho essa movimentação do preço aqui, galera. Eu tenho essa movimentação do preço aqui. Tenho essa movimentação. Qual que é a última pernada que eu falo para vocês? Que importa? Se ele veio aqui e daí ele fez isso aqui e tá fazendo isso aqui, olha só. A última movimentação que importa, ó, ele tá testando esse topo aqui. E vocês viram que o preço ele não rompeu, tá? Qual é a movimentação que importa? Essa de baixo ou aquela ali, a última, essa puxada? Essa última puxada. Então a Fibo, a gente pega o 0% aqui, leva lá para cima até o 100% no topo, na última máxima, tá? Então é assim que se marca, beleza? E da mesma forma, num exemplo de venda, tá, galera? Então eu vou fazer um exemplo de venda, ó. Então aqui já tem todas as regiões que eu falei para vocês, e daí a gente vai para exemplo de venda e de compra também, fazer aqui no gráfico junto com vocês, tá? Então tem uma movimentação de venda aqui, outra de alta, vou fazer o desenhozinho bem legal aqui, e aí a gente tem uma movimentação assim, um pouco mais chato agora, tá? Um pouco bem mais chato. Só jogar e ajustar, a gente tem que ter paciência. Se você não tem paciência para assistir uma aula, não vai conseguir ganhar dinheiro, tá, gente? Então vale ouro essa aula, cara. Então isso aqui é doideira, tá? Qual que é a última movimentação válida? Você vai querer me falar isso aqui, ó. Daí eu pego você na orelhinha. Não é. Ó, o preço veio dali, ó. Daqui de baixo, foi para cima. Daqui, voltou para dentro. Para dentro da onde? Dessa região. Tem aquela máxima, mas ele volta para dentro da região. Já bagunçou. Qual que é o último topo, último fundo válido? Aqui, entendeu? Então eu tenho essa extremidade para trabalhar e eu vou acabar botando lá um topo para ficar mais afim didático mesmo, tá? Para você também entender que aquilo lá em cima é um topo, certo? E aí eu faço a minha fibra daquele último fundo até o topo, tá, galera? Até o topo. Show. Aumentar um pouco mais aqui. Então daí nós vamos ter dois exemplos, um exemplo de alta e um de baixa, para brincar. Então assim, ó, agora nós vamos ver de fato aí como que funciona, tá? Então eu fiz só um desenho, um suposto desenho do movimento do preço, que ele faz isso o dia todo. Então olha só, se eu tenho essa movimentação já desenhada, deixa eu ir para baixo aqui. Eu tenho lá, eu boto sempre elas do lado direito, tá? As minhas, os números propriamente dito, tá? Então, aqui, como é que eu interpreto isso aqui, galera? É muito importante isso aí, tá, gente? Esse é o meu topo principal, ou seja, é aqui que está o meu topo, a minha região de liquidez externa, lembra? E eu até vou botar mais grosso aqui. A minha região de liquidez externa é essa aqui. E a minha região de liquidez externa é essa aqui. É aqui que eu quero estar trabalhando, tá? Mas muitas das vezes, eu só trabalhava daqui ou daqui para cima nos níveis, pegando vendas aqui, tá? Funciona por demais também. Mas acontecia esse mesmo movimento aqui. Eu tinha esse topo. É claro que eu não vou vender ele já direto aqui, porque eu posso cair na manipulação do mercado. Eu espero romper e cair para dentro da minha região operacional, que é o quê? Que eu falei para vocês, que é a região vendedora, é da região do 100 ao 7,6, ok? Mas pode passar para cima nas regiões de projeção de um possível pivô de alta, tá? De um possível pivô de alta. E ele pode parar, bater aqui, ok? Então aqui a gente pode pegar uma venda também nesse ativo, digamos assim. Só que eu tenho que ter cuidado. Se eu pego uma venda aqui, para mim cuidar. Quando eu pego uma venda aqui, eu tenho que ter cuidado com qual região? Com a 7,6. Porque o que o Marco ensina? Quando a galera vem aqui, ó, o preço vem aqui e a galera pega a venda aqui, daqui a pouco vai ter outras correlações, tá? Também vai ter alguma outra correlação aqui, tá, gente? Pode ter uma correlação assim também, beleza? Pode ter essa correlação com o topo mais válido lá para cima. Então o melhor é deixar para pegar uma venda perto da região de 141.4, junto com esse topo que provavelmente num time frame menor, você já detectou que teve um choque e aí você projetou um order block. E às vezes também pode ter alguns possíveis fair value gap junto. Então tudo isso traz uma correlação para essas regiões, tá? Então você pode pegar vendas com correlação a níveis de Fibo com fair value gap, com order block, cara, com o topo maior que tem, entende? Então tudo isso você consegue fazer esse tipo de operação também, ok? Então vendas aqui nesse nível, deixa eu pegar aqui a ferramenta, nesse nível aqui você pode executar vendas, certo? Precisa de acontecer algumas coisas que eu ensino dentro do grupo fechado do Smart Money Pro.
tá? Eu não vou te ensinar tudo aqui, ok? Aqui é esse treinamento que eu passei aqui e vou continuar ainda. Tem aula de manipulação, tem juntando tudo, botando tudo em prática, que é o último módulo, tá? É para de fato passar todas as técnicas que eu uso no meu dia a dia, mas como entrar na operação é só lá dentro da sala ao vivo que eu falo um pouco, mas nós temos o grupo Smart Money Pro que eu posso mostrar para vocês aqui. O que tem dentro desse grupo, que quem está dentro da sala ao vivo, tá? Tem aqui conteúdos gravados, todas as salas ao vivo gravadas, tá? Todas elas aqui, todas as mentorias, mentoria ao vivo que a gente fez, duas, ó. Cara, toda ela gravada, 3 horas de conteúdo, outra com 4 horas de conteúdo, as salas ao vivo, conteúdo black, vai ter aqui, ó, conteúdo black, é eu olhando assim o gráfico, eu fazendo vídeo e postando pra galera, ó galera, toma cuidado com essa atenção aqui e tal, alerta vermelho, que são as oportunidades que eu tô de olho, mando áudio, mando tudo, receita de bolo, que é os passos práticos do nosso método, tá, o que você precisa fazer, aqui ajuda e suporte também, ó. Eu ajudo a galera, auxilio nas dúvidas. Checklist do método. Até isso aqui eu vou deletar porque é na receita de bolo. E a sala ao vivo que eu mando o link todos os dias pra galera. Ó, tá liberado, a sala ao vivo entra junto, tá? Quem quer entra, quem não quer fica sozinho mesmo, beleza? Operando sozinho também. Mas tem a galerinha que tá entrando junto comigo aqui já também. E aqui o módulo geral também pra gente conversar, bater papo, etc, tá? Então esse é o grupo Smart Money Pro do método que eu opero. Eu ensino de fato aqui dentro. Você vai cair pra cá depois, vai poder ter até uma oportunidade, se você quiser, vir para cá e já consumir todos os conteúdos que já estão aqui, de como entrar numa operação, de como fazer os trades, o que você precisa parar e pensar, como analisar, todas as salas ao vivo gravadas, toda a mentoria individual, a mentoria ao vivo que eu fiz com mais de, cara, 7 horas de conteúdo. Um aqui dá 3 horas e meia, outro dá 2 horas. Então, 5 horas de conteúdo aqui. Aqui, ó, mais uma ó, com 3 horas. Então, 5, 8 horas de conteúdo, mais a sala ao vivo. Cara, tudo isso aqui, tá? Beleza, voltando então, a gente está aqui no nosso grupo. Vamos fechar aqui e continuar a explicação, tá? Então, o que normalmente o Marco fala também aqui, que é essa região de 7,6, tá? Ela pode ser um possível pivô de baixa, armando um pivô de baixa. Então, tem gente que vai vender já num rompimento. Eu nunca fiz esse tipo de venda já num rompimento, mas ele fala muito fortemente que aqui pode ser não, é a região de pivô de baixa. E aqui, região de pivô de alta na região do 23. Então, aqui que se inicia dentro desse range, é aqui que se inicia aí as grandes movimentações. E é aqui na região do meio, que até essa região cinza, ó, você pode ver, toda essa região aqui, eu não opero dentro dela. Aqui o que eu faço? Ó, dica, você vai ter acesso ao módulo de manipulação de mercado, onde você pode usar todos aqueles conceitos ao seu favor. Aqui dentro, eu só fico olhando manipulação e stop da galera, porque é o preço equilibrado, gente, entende? Prêmio e desconto dessa região. Vamos lá, prêmio e desconto dessa região toda. Onde está barato para comprar? Aqui embaixo, na região do 23. Onde está caro para vender? Lá. Fora isso, não tem jogo. Se o preço ficar o dia todo batendo aqui e tal, deixa ele ali. Vai para o próximo ativo. Lembra? Teve a aula lá de estrutura operacional que eu passei para vocês. Todos os ativos que eu opero estão todos eles aqui em cima. Só você ser um pouco mais ligado, você vai olhar ali e vai ver qual que são os ativos que eu opero, gente, tá? Então, não tá legal no dólar, ele tá travado nessa região, vai lá pro índice. Tá travado no índice também, vai pro euro, vai pro dólar, vai pro dólar canadense, o dólar da Nova Zelândia, vai pro ouro, vai pro S&P 500, vai pro índice alemão, que é um índice muito bom também. E o que tiver bom, o que tiver na região que você quer fazer alguma coisa, você vai fazer o trade. É muito diferente. É muito diferente isso, gente. Você é um trader oportunista. Você não aguarda uma regra de cor pintar para você comprar ou para vender, tá? Então é isso, galera. Então, aqui, essa região aqui de 23, se o preço vir de baixo, assim, ó, acumulando, ele cair para cá, ele vai estopar muita gente que estava comprado aqui. Então acaba que a gente acaba pegando trades depois que todo mundo foi estopado e os trades evoluem da mesma forma. Aqui, gente, ó, vai ter gente aqui tentando vender nesses topos. Uma hora vai ser estopado e quando cai para cá, a gente faz as vendas. E se cair e se subir muito forte, ele para no 11 e desce, tá? Então, algumas dicas. Você vai vender. Se vender aqui, nesse nível, já faz uma parcial rapidamente, ok? Porque ele pode voltar aqui no 7,6 e subir. Então, ele pode fazer esse movimento aqui, bater no 100%, voltar, subir. Então, por isso que tem que cuidar com a região do 7,6 só quando você faz uma venda aqui dentro, tá? Outra dica, se ele subiu muito forte, rompendo o topo de região liquidez externa, fica de olho na região de 111,8. Se tiver um fair value gap aqui também, já vai reforçar mais essa região. Se tiver um order block, melhor ainda, tá? Pode vender aqui também. Qual que é aí o risco nessa operação? É
a região de 7,5 que você tem que ficar ligado, porque o preço pode vir e corrigir e buscando novos níveis sempre até chegar num 61. Cara, tem trade que às vezes ele vem direto aqui, ó, e ele me dá uma estrela e a gente toca ele bomba aqui. Às vezes a gente pega uma correlação de um topo lá de trás junto, cara. É coisa linda, tá? E aí você pode esticar o seu trade até o 7,6, pode esticar o seu trade até os 50%, pode esticar o seu trade até o 23%. Pode ficar o teu trade até o 0 ou nos próximos níveis para baixo. Cara, essa é a diferença do método. Você vai ter um stop curto, alta assertividade, um risco muito gigante, beleza? E lá no fundo, Cris, o que dá para fazer? O preço pode vir aqui, retestar esse outro fundo e o melhor dos mundos é deixar romper esse fundo aqui. E você pegar um trade aqui, cuidado com a região de 50%. Cuidado com a região de 7,6 e cuidado com a região de 100%. Comprou aqui, stop curto, alvo longo. Essa é a vibe. Pode buscar esse alvo também, esse. Depende como que o trade vai correr, tá? Se ele já correndo reto, fazendo topo e fundo ascendente, numa tendência de alta, o que não pode. Agora você pode usar isso aqui como feeling, tá? Use todos os conceitos que eu passei ao seu favor e junta tudo. Comprei aqui, Cris. O meu stop está aqui, o preço andou, fiz parcial já. O que eu tenho que cuidar? Com topo e fundo ascendente. No momento que ele romper um fundo, ele faz o choque, gente. Então já é um momento, olha só, ele faz o choque. Eu estou falando de coisa, eu estou misturando o SMC junto desse método com esse range, tá? Então, já pode cair fora da operação. Pô, pegou um trade, pelo menos, vamos lá, uns 8 para 1, 6, uns 5, 6, 7, 8 para 1, não sei, tá? E aqui também da mesma forma, entrei na operação, na venda, tô com esse stop. O meu alvo é aqui embaixo, Cris. O que eu tenho que cuidar? Uai, tem que cuidar aqui, ó. No momento que ele furar um topo, você já aproxima para cá, faz um trail stop também, pode fazer, tá? Daí ele pode cair aqui. E lembra, a região de 23 é uma região onde ele vai armar os topos, os pivô de alta, ok? Então, possível alvo aqui, ou você tem que sentir o mercado, o feeling, não sei qual é o seu perfil operacional, mas isso é muito pessoal, tá? Tem gente que vai preferir fazer um 2 para 1 sempre. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tem gente que vai preferir zerar no 50%, também tá tudo bem, tá? O que é bom para mim pode ser ruim para ti, o que é bom para ti pode ser ruim para mim também, entendeu? Então isso é muito pessoal, por isso que eu não fico abordando muito. Não, tem que ser lá embaixo o teu alvo. Ponto final, se não for lá tu fez errado. Não, a única coisa que você tem que pensar sempre quando você entra numa operação entrei aqui, meu stop tá atrás daquele topo lá, tá? Curtíssimo, tem que ser um stop curto. E o meu primeiro alvo é o 50, o segundo alvo o 23 e talvez o último ou os outros, se o preço correr muito rapidamente, você pode buscar novos níveis lá para baixo. Ou tu ter aquele perfil de seguidor de tendência, né? Sempre nos topos, nos topos, nos topos. Aí, quando romper um topo, você cai fora da operação, tá? Normalmente isso aqui funciona bastante também, certo? Então, normalmente quando o preço cai aqui, ele pode subir e bater na 23 e descer, ele caiu na menos 11, tá? Que é uma região são regiões de projeção, mas também são regiões que o Marco fala que são regiões de retorno, tá? São regiões de retorno. Algo que eu não falei, que essas duas regiões aqui são as mais fortes para ele reversão. Reversão, né? Para ele reverter, né? Se ele estava vindo de alta, ele pode bater e reverter e aqui fazer o pivô de baixa, que é o que o 7,6 faz, né? O 7,6 normalmente faz o pivô de baixa, mas também ele pode subir. Então isso é muito do feeling. Por isso que, qual é o meu papel? Se eu vendi aqui ou aqui, o preço correu um pouco, faz parcial, defende a operação. É defender. Indiferente, cara, desse método, se você vai usar isso ou não, qualquer método, estilo operacional, ou você comprou, tem que fazer uma parcial para defender o seu stop. Você vendeu, tem que fazer uma parcial rapidamente para você defender o seu stop. É assim que funciona, tá, gente? Beleza? Tá? Então, esse nível aqui de 111 e o 127, o Marco fala que são os níveis de reversão do ativo, né? Reversão, ele pode reverter. Por isso são muito importantes. O nível de 141 é um nível de alvo e também um nível de robô entrar vendido, né? Os robôs, os algoritmos entram vendido aqui, tá? Isso aí é coisa lá dos americanos, não me pergunta por quê, tá? Eu só tô replicando o que eu aprendi. E, cara, o 141 funciona muito, tá? E o nível de 161 é alvo cheio de quem comprou esse rompimento de pivô aqui, tá? Tem, às vezes vai dar certo, os caras que realmente compram aqui, botam stop aqui e vão lá e buscam um alvo. Dá certo, mas eu não faço, porque eu não curto, tá? Eu prefiro vender caro, comprar barato e não comprar caro. Aqui tá caro, tá? Na minha opinião tá caro, beleza? E da mesma forma para baixo, tá, gente? Se o preço tá correndo aqui, ó, o preço tá correndo aqui, ele pode reverter no 111 e no 27. Qual que é o risco disso? Se eu entrei comprado aqui e aqui, tem que fazer minha parcial defender. Ele pode parar no 23 e voltar. Ou
ele pode armar o pivô de alta no 23, que daí é a coisa mais linda do mundo. Por isso que se ele vir fazer isso aqui, ó, e você tá comprado aqui, esconde o teu stop aqui, porque ele pode reverter. Então, se ele furar esse fundo é porque ele vai vir para baixo, ok? É surreal isso aqui, cara. Isso aqui é louco demais. O nível de 41.40 é o mesmo que 141.4, é o nível onde robô e os algoritmos entram comprado. E aqui também no 61.8 menos, né, para ele ficar abaixo do zero, tá? Mas é 161.8 também. É nível de alvo cheio para quem vendeu o rompimento de pivô de baixa, beleza? É assim que se usa essa ferramenta, tá? Então, não tem muito que eu ter que explicar o outro cenário de baixa lá também, tá? Porque é basicamente a mesma coisa, ó. Isso aqui, ó, você vai trabalhar nessa pernada, tá? Mas se ela voltar muito para cá e furar esse fundo, então tem que trabalhar nesse range inteiro, tem que expandir ela, tá? Então, se acabar fazendo isso, você vai ter que pegar a ferramenta e só levar esse zero aqui, essa região de zero lá para baixo, ó, tá? É isso, ela é bem dinâmica, né? Então tem que ficar ligado, certo? Então, eu tenho fundo aqui. Esse aqui é muito bom quando acontece fundo um pouquinho antes da região compradora, porque daí aqui acumula liquidez embaixo, explode, rompe, estopa todo mundo e aqui a gente entra junto com os grandes players. Aqui da mesma forma, ó, acumula, estopou todo mundo que estava vendido, vendeu antecipado e a gente entra junto com os grandes. Ou aqui, ou aqui, ou aqui. Ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, beleza? Então é muito dinâmico, como eu falei, gente, não tem um passo a passo corretamente. Ah, não, caiu aqui, tem que comprar. Caiu ali, não. É muito dinâmico, o mercado é dinâmico, ele não é engessado. Por isso que setup engessado, não, o meu operacional é isso, isso e isso. Cara, tu tem que ter um modelo operacional e um feeling, tá? E feeling só se adquire com tempo de tela, tá? Entendendo as movimentações que o preço aí faz, certo, gente? Então, sem mais delongas, eu não tenho mais o que falar de FIBO. A gente vai aí para o próximo módulo, que é um módulo muito, muito bacana de manipulação de mercado, beleza? Então, vamos que é só o começo. Fui!